Vamos agora para a parte 2 do segundo capítulo do Código de Ética e Disciplina da OAB, a qual regulamenta as relações com os clientes. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o artigo 15 do segundo capítulo. O mandato judicial ou extrajudicial deve ser outorgado individualmente aos advogados que integrem sociedade de que façam parte, e será exercido no interesse do cliente, respeitada a liberdade de defesa. Artigo 16. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa. Artigo 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para a cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Artigo 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. Artigo 19. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas. Artigo 20. O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Artigo 21. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Artigo 22. O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 23. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 24. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Encerramos esse episódio por aqui. Assista agora o episódio 4, com as disposições gerais acerca do sigilo profissional que deverá ser observado pelo advogado.